Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e eu trouxe para vocês aqui um conteúdo sobre funções, que é a função inversa. Vamos ver aqui algumas características dessa função. Sendo f de a em b. O que quer dizer f de a em b? Quer dizer que o domínio dessa função é o conjunto A e o contradomínio dessa função é o conjunto B. Outra característica, ela é uma função bijetora, sendo essa função de a em b uma função bijetora. O que quer dizer bijetora? Quer dizer que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Dizemos que f de menos 1 de b em a, o que quer dizer f de menos 1? Que é uma função inversa. É o símbolo da função inversa. A função inversa de b em a, se será uma função inversa de b em a, então observe uma outra característica. Na função inversa, o domínio da função inversa é o contradomínio da função. E o contradomínio da função inversa é o domínio da função. Então, será uma função inversa se e somente se para todo par ordenado. Observe a ordem. x, y pertence à função par ordenada. Já na função inversa, é o contrário. A ordem muda. O y vai para o lugar do x e o x vai para o lugar do y. Os pares ordenados mudam. Vamos supor que o par ordenado fosse 2 de 3 na função f. Na função f de menos 1 seria 3, 2. 3, 2, ou seja, muda a posição dos elementos. Então, pertence a essa função inversa. Aqui tem um exemplo para vocês. F de x igual a 2x menos 1. F de x uma função de... F de x igual a 2x menos 1, uma função de A em B. Ou seja, isso é uma informação para vocês. De A em B. Quer dizer que, já que vai uma função de A para B ou em B, quer dizer que aqui vai ser o domínio dessa função e aqui vai ser o contradomínio dessa função. Contradomínio. Ok? E aí, sendo o domínio da função, a gente pode representar o domínio dessa função fazendo a substituição aqui dos domínios para encontrar a imagem. Por exemplo, aqui nós temos aqui menos 1, 0, 1 e 2. Vamos substituir na lei de formação. Onde tiver x, que você tiver substituir o x pelo menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. Dá menos 2, 2 vezes menos 1, com menos 1 dá menos 3. 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1. A gente já pode até fazer aqui um diagrama de Venn para a gente fazer uma comparação. Deixa eu tentar aqui ilustrar para vocês. Está aqui o conjunto A. B, no caso aqui nós vamos fazer uma função de A em B, tá bom? Eu já posso até colocar logo o domínio aqui, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. E eu posso colocar o contradomínio. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Ok? Já vimos aqui que a imagem do menos 1 é o menos 3. Ó. A imagem do 0 é o menos 1. E a imagem do 1 e 2 vamos encontrar. Então, vou substituir aqui o x, o 1, no lugar do x da lei de formação. Vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, a imagem de 1 é 1. E aqui, 2 vezes 2 menos 1 dá 4, menos 1 dá 3. Então, a imagem do 2 é o 3. Ok? Então, se nós formos representar a lei da função inversa, aqui aplicando a definição, era só fazer a troca de conjunto, ou seja, o conjunto B vai para o domínio, ou seja, contradomínio passa a ser domínio, e o domínio passa a ser contradomínio. Deixa eu representar aqui. Eu ia fazer para vocês aqui a aplicação da função inversa na forma algébrica. Mas depois eu faço isso aqui. Vamos ver aqui. Então, olha só. Se eu pegar aqui o conjunto A. Aliás, deixa eu mudar aqui. Conjunto B e aqui o conjunto A, que vai ser uma função inversa. Conjunto B quem é? É menos 3, menos 1, 1 e 3. E o conjunto A... menos 1, 0, 1 e 2.
A função inversa, que é de B em A, então olha só, aqui na função, se o menos 1 está relacionado com o menos 3, ou seja, vai do A para o B, na função inversa é o contrário, do menos 3 para o menos 1. Aqui, ó, na função do 0 para o menos 1, então aqui é o contrário, do menos 1 para o 0. 1 por 1, aqui 2 por 3, vai ficar 3 por 2, e aqui nós temos a função inversa. E a função inversa ela pode ser também aplicada no plano cartesiano. Ela também apresenta uma característica. Observe aqui, só para relembrar, que essa função f é uma função bijetora. Pode ver que todos os elementos do conjunto A possuem uma imagem diferente no conjunto B. E o conjunto B, o que é o contradomínio, é igual ao conjunto imagem, tá bom? São iguais. Então, ela é sobjetora e injetora ao mesmo tempo. Aqui, fazendo a representação da função f, aqui, ó, nós temos aqui que nós temos do menos 1, a imagem do menos 1 é o menos 3. O 0 é o menos 1. O 1, a imagem é o 1. E o 2 é o 3. 1, 2, 3. Então aqui nós temos aqui esse gráfico. Vou tentar aqui, sem uma régua, fazer a reprodução do gráfico. Pronto. Fizemos aí o gráfico da função f, ó. Da função f. Quando a gente vai fazer o gráfico da função inversa, a gente vai observar o contrário aqui, ó. Observe que vai ser menos 3 com menos 1. Então aqui, ó. Menos 2, menos 3 com menos 1. Tem esse ponto. Menos 1 com 0. Então menos 1 com 0. Cadê no eixo x? Menos 1 aqui. 1 com 1. Mesmo ponto aqui em comum. 1 com 1. E 3 com 2. Então 3 com 2. Vou fazer aqui a retinha. Esse é o gráfico da função inversa. Olha aí, o gráfico da função inversa. Se você observar, a função e a função inversa ele tem um ponto em comum, que é o ponto 1 e 1 aqui, ó, 1 com 1. A outra característica dos gráficos da função e da função inversa é que eles têm aqui uma simetria com relação aqui à bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, ó. Vou tentar aqui passar aqui para vocês, ó. Ó, aqui nós temos uma bissetriz dos quadrantes ímpares, quadrante 1 e 3. Então ela vai ter aí uma simetria desses gráficos, tá certo? Tá. A outra maneira de nós encontrarmos a função inversa, bem, nós já fizemos aqui através do diagrama, né? Só mudamos a posição do domínio para o contradomínio e vice-versa. Fizemos a representação no gráfico, vimos a simetria com relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. E também aqui nós podemos fazer da seguinte maneira. Aqui, como é que eu faço para encontrar a função inversa? Bem, se a função é y igual a 2x menos 1, observe que f de x é a mesma coisa que y, a imagem, né? Aí, o que nós vamos fazer? Nós trocamos onde tem y por x, ó. E onde tem x por y. Fizemos a troca aqui, justamente fizemos aqui, ó. Trocamos o elemento, ó. Onde tem x por y, onde tem y por x. É isso que nós estamos fazendo aqui. E aí, o que nós vamos isolar? Vamos isolar o y. Então vai ficar assim, ó. X, esse 1 que está diminuindo, passa para lá somando. E esse 2 que está multiplicando o y vai passar dividindo. Então vai ficar assim, y igual a x mais 1. Ó, o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, 2. Então deu isso aqui, ó. Que eu posso dizer que é a função inversa.
a função inversa. Se nós formos aplicar aqui, colocar o domínio, os valores do domínio aqui, que observe que vai uma mudança, ó, menos 3, ó. Menos 3 mais 1, menos 2, dividido por 2, dá menos 1. Ó. Menos 1 mais 1, 0. 0 dividido por 2, dá 0. Colocar 1, 1 mais 1, 2, dividido por 2, dá 1. Se eu colocar o 3 no lugar do x aqui, ó, 3 mais 1, 4, 4 dividido por 2, dá 2. Ok? Então, isso aqui é a função, uma das características da função inversa. Tá certo, gente? Então, eu vou também agora aplicar para vocês mais outros 2 exemplos. Vou dar uma paradinha aí e logo em seguida a gente fazer uma mágicazinha aqui e vai aparecer as novas questões para a gente discutir mais ainda. Olá, pessoal, estou de volta. Aqui já trouxe para vocês três exemplos para nós encontrarmos a função inversa da função f, da função g e a imagem de 2 na função g, na inversa de g dentro da função inversa de f, tá bom? Vamos verificar aqui, ó. Em primeiro lugar, vamos encontrar a função inversa de f. Eu vou fazer aqui, ó, vou abrir um espaço aqui para nós, para a gente fazer o cálculo auxiliar. Para nós encontrarmos a função inversa de f, observe que f de x é a mesma coisa que y, não é isso? Então eu posso, onde tem y, colocar o x, e onde tem o x eu colocar o y, e isolar o valor do y. Então vai ficar assim, ó, x, o 2 passa diminuindo, vai ficar 3y, está somando, passa diminuindo, e o 3 que está multiplicando, passa dividindo lá, ó. Passa dividindo aqui, ó. Está multiplicando o y, passa dividindo. Então, o que nós temos aqui? Ó, nós substituímos onde tinha y por x, onde tinha x por y, e isolamos o y. Encontramos a função inversa. Então, eu tenho aqui a função inversa de f, x menos 2 por 3. X menos 2 por 3. Para nós encontrarmos a inversa da função g, a gente vai fazer algo similar. Aqui, ó, lembrando aqui que g de x é y, né? Onde tem y a gente substitui por x e onde tem x por y. E vamos isolar quem? Vamos isolar o y. Então, o 3 que está dividindo vai passar multiplicando, ó, igual a 2y menos 1. O 1 que está diminuindo vai passar somando. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo aqui o outro membro. 3x mais 1 dividido por 2. Ó. Então, aqui, ó, isolamos o y. Trocamos aqui, ó, onde tinha y por x, onde tinha x por y, e isolamos o y. Então, nós temos aqui a função inversa da função g, que é 3x mais 1 dividido por 2. O que ele está pedindo aqui? Ó? Ele está pedindo aqui, ó, a imagem de 2 na função g. Então, deixa eu repetir aqui. f de menos 1, e aqui vamos encontrar a imagem de 2 na função inversa. A função inversa de g é essa aqui, ó. Então, veja só. Vou calcular aqui, ó. Onde tem x aqui na função g, eu vou colocar o 2. 3 vezes 2 mais 1, dividido por 2, ó, seguindo a lei de formação da função inversa de g. Aí vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 dá 7. Então dá 7 meios, ó, a imagem de 2 na função inversa de g. Deu 7 meios. Então vou colocar aqui 7 meios aqui dentro, no lugar da imagem de 2 na função inversa de g. Calculei aqui g de menos 1 com domínio 2, deu 7 meios. Aí o que ficou? Ficou 7 meios dentro da função f, da inversa de f, perdão. Qual é a inversa de f? A inversa de f é essa que nós encontramos, x menos 2 sobre 3. Ó. Então eu vou substituir aí, onde tem x, ó, aqui tem x, eu vou colocar 7 meios. Então 7 meios menos 2. E aí a gente vai resolver essa expressão aí. Aqui em cima, você observa que tem subtração de frações com denominadores diferentes. Nós temos que tirar o MMC. O MMC disso aí é 2. Por quê? 2 e 1. Quando tem um 1 com um número, esse número é o MMC. Então 2 e 1, o MMC é o 2.
Aí, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 7, 7. 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 2, 4. Tudo isso sobre 3. Vamos continuar aqui. 7 menos 4 dá 3. Fica 3 sobre 2. Divisão de fração com divisão de frações, perdão. Aqui o que a gente faz? Observe, o sinal de igualdade ele é importante. Ó. Observe que o sinal de igualdade está dividindo aqui o numerador ó, do denominador. O que a gente faz na divisão de fração? A gente repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Aqui é como se tivesse 3 sobre 1, uma fração. O inverso é 1/3. 1/3. Aí a gente simplifica aqui 3 por 3, sobra meio. Então, aqui o resultado vai dar meio. Ok? Agora vamos ver um outro exemplo aí que a gente vai ter daqui a pouquinho. Vou pausar novamente, depois eu retorno com mais outro exemplo. Vamos agora para o último exemplo, pessoal, sobre função inversa. Nós temos aqui o exemplo 2. Sendo f de x igual a x menos 1 sobre 2x menos 4, determine a função inversa de f. O domínio da função f, a imagem da função inversa. O domínio da função inversa é a imagem da função. Então, olha só, vamos aqui calcular. Nós já verificamos que para calcular a imagem inversa, a função inversa de f, nós vamos trocar onde tem y, no caso aqui, ó, por x, ó, e onde tem x por y. Aqui, ó, x, vou colocar y. E vamos isolar o y. Ok? Então vamos aqui fazer, observe que nós temos aqui ó, uma igualdade e eu posso aplicar meio pelos extremos. Então eu tenho aqui ó, x vezes 2y menos 4 e aqui y menos 1 vezes 1. Aqui embaixo é como se tivesse 1, né? Vai ficar y menos 1. Y menos 1 vezes 1, y menos 1. Vamos fazer aqui a multiplicação desse monômio pelo polinômio. X vezes 2y dá 2xy. X vezes menos 4, menos 4x, igual a y menos 1. Vamos agora colocar esse y, juntar com o 2x menos y. 2x menos y. Esse y que está somando passa diminuindo. E esse 4x que está diminuindo passa para cá para outro membro somando. Ó. Assim, ó. Fiz uma troca de membros. O y foi para o primeiro membro somando, passou diminuindo. E o x que estava diminuindo passou somando aqui, passou com sinal positivo. Observem que aqui ó, nós podemos colocar o y em evidência, já que nós temos dois termos e nesses dois termos o y é comum. Então vou colocar o y em evidência, vai ficar assim, ó. 2x, né? Porque 2x vezes y dá 2xy menos 1. Porque y vezes 1 dá y. Igual a 4x menos 1. Agora vamos ter só o trabalho de isolar o y. Y é igual a 4x menos 1. O 2x menos 1 que está multiplicando o y passa dividindo. 2x menos 1. Então nós temos aqui a função inversa. Então aqui eu posso dizer que a função inversa de f é 4x menos 1 sobre 2x menos 1. 2x menos 1. Então encontramos a função inversa de f. Ok, pessoal? Aqui a função de f fazendo essa substituição de x por y por x e isolamos o y. Agora observe aqui que nós vamos encontrar aqui algumas situações. Domínio, a imagem da função inversa, o domínio da função inversa e a imagem da função inversa. Só lembrando uma coisinha. Quando nós temos numa função de a em b, assim, ó, aqui o a é o domínio e o b é o contra-domínio. Quando na função inversa de x, é o contrário. O b passa a ser domínio e o a passa a ser contra-domínio. É o contrário. Então vamos encontrar o domínio da função. Lembrando que a função é essa aqui, ó, x menos 1 sobre 2x menos 4.
Quando eu pego o domínio de uma função, vamos lembrar aquela questão das restrições, da condição de existência. Aqui é uma fração. Para que essa fração exista, nós temos uma condição de existência aí, ó. Que o denominador, que é 2x menos 4, seja diferente de zero. Então vai ficar 2x diferente de 4 e o 2 passa dividindo, então x diferente de 2. Então observe que nós encontramos aqui o domínio da função. O domínio dessa função é todos os reais menos esse 2 aí, ó, menos esse elemento aí do domínio, ok? E nós verificamos uma coisinha, ó, que o domínio da função que nós acabamos de encontrar, ele é igual aqui, ó, ao contradomínio, aliás, o domínio da função, ele é igual à imagem da função inversa. Aqui, ó. Só lembrando, por que imagem, não contradomínio? Porque a função aqui ela é bijetura, ou seja, o contradomínio dessa função também é igual à imagem, certo? Então aqui, ó, o domínio da função vai ser igual, ó, vai ser igual ao contradomínio da função inversa. Então, e o contradomínio da função inversa também é igual à imagem. Então eu posso dizer que a imagem da função inversa também é r menos 2, já que eles são iguais, ok? Agora observe o detalhe, nós precisamos encontrar também o domínio da função inversa. A função inversa é essa aqui que nós encontramos, ó, 4x menos 1 sobre 2x menos 1. Então nós vamos encontrar uma outra condição de existência aí, ó. Para essa fração, esse denominador 2x menos 1 não pode ser igual a zero. Se não pode ser igual a zero, então nós vamos ter que isolar aqui o x, ó. X diferente, o 1 passa somando e o 2 passa dividindo. Então x diferente de meio. Então isso aqui para o domínio da função inversa. Domínio da função inversa. Então eu tenho aqui, ó, o domínio da função inversa, todos os reais menos o meio. Aí observe um detalhe. O domínio da função inversa, aqui, ó, o domínio dessa função inversa é igual ao contradomínio da função. Ó, o domínio da função inversa é igual ao contradomínio da função. Então, eu já encontrei. E quem é o contradomínio da função? É a imagem da função, já que é a função bijetura. Imagem da função. A imagem da função é todos os reais, com exceção do meio. Ok, gente? Tá aí para vocês dar uma olhadinha, com mais calma em casa. Se você não entendeu, volta o vídeo. Não esqueça de deixar um like aí no vídeo, tá? Para incentivar mais ainda o professor. E se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.